Onde tem crime, tem barbaridade. Mas às vezes as coisas ficam tão violentas que homens se juntam para lutarem contra a opressão. E aí é muito difícil segurar a violência e o ímpeto de mudança. A história que contaremos hoje envolve resistência, força, violência, homens corajosos, união e muito sangue. Vocês vão conhecer aqui, na iconografia da história, a trajetória de José Manuel Meireles Valverde e seu grupo de autodefesa que varreu um cartel mexicano dos mais violentos do estado de Michoacán nos anos de 2010. Fala galera, aqui é Joel Paviotti do canal Iconografia da História. Vim aqui pedir o like de vocês, que se inscrevam no nosso canal, ative o sininho, porque hoje é uma história muito interessante. Vocês vão conhecer uma história muito legal, cara, muito curiosa. É o tipo de história que a gente montou o canal pra contar. E quando a gente tropeça nelas, a gente fala assim, porra, cara, que história, mano. Que bagulho pra levar pra nossa galera. Então, sem mais delongas, Edu, roda a vinheta. Bom, rapaziada, nas nossas incursões aí que a gente faz pelo México, a gente sempre fala de bandidos, né? Muitos bandidos ruins. Mas além desses bandidos, o México tem muita gente boa, honesta, guerreira, corajosa, enfim. Aliás, a maioria das pessoas lá são mexicanos. Os mexicanos são gente fina pra cacete, é uma população muito honesta. E realmente os cartéis fazem grandes estragos em todo o território do país. Mas de vez em quando, galera, de vez em quando, a população fica de saco cheio e se levanta. E essa história é interessante e empolgante exatamente por conta disso. Homens se levantando contra a opressão. Vamos decifrar aqui hoje, ponto por ponto, como um grupo liderado por um ex-médico, um ex-policial e um ex-membro de cartel varreu de um dos estados mais importantes do México uma organização extremamente violenta. Aqui teremos hoje uma aula do que é autodefesa e organização da sociedade civil contra a opressão de certos grupos. E para contar essa história, teremos que voltar lá no início dos anos 2000, na região onde atuava o cartel do Golfo, no leste do México. Há uma pequena viagem que nós iremos fazer para ficar muito bem entendido para vocês. Ali, galera, naquela região, o cartel era comandado por Osiel Cárdenas, um homem bastante poderoso e perigoso. Cárdenas, em um determinado momento, entra em conflito com outro cartel poderoso, o cartel de Sinaloa. Aí esse Cárdenas tem uma ideia para aumentar o seu exército e fazer com que o seu exército fosse mais equipado e perigoso. Qual que foi a ideia do Cárdenas? Ele passa a recrutar homens da tropa de elite das Forças Armadas mexicanas. Ele oferecia muito dinheiro e fazia os caras desertarem. Só pegava os mais habilidosos e violentos. Esse grupo, contratado pelo cartel do Golfo para brigar contra Sinaloa, passou a se denominar como Los Zetas e eram os caras extremamente carniceiros. Nós temos um vídeo falando só sobre os Los Zetas e a história deles. Vale a pena algumas considerações porque o caos que esses caras causaram no México vão mudar totalmente a noção de como as pessoas enxergavam os cartéis. Então, o que acontece? Os Los Zetas, eles não têm um lugar tradicional, como por exemplo o cartel de Sinaloa em Sinaloa, o cartel do Golfo fica na região do Golfo, em Tamaulipas. Então, o Los Zetas, ele se formou para ajudar o cartel do Golfo e ele começa a entrar em vários lugares do México. Aí depois deles terem lutado ao lado do cartel do Golfo, eles viram a oportunidade de crescer e tomar outras localidades. Além de explorar um mercado novo que surgia nos anos 2000, que era os das drogas sintéticas. Então, os Los Zetas foram andando para dentro do México até chegar nos estados de Michoacán e Jalisco. No mapa que vocês podem ver aí que eu pedi para o Eduardo colocar, vocês vão observar que Michoacán e Jalisco são grudados. Os Zetas chegaram por lá e impuseram uma violência terrível. Gente, os caras eram violentos mesmo. Vamos falar um pouco da incursão dos Zetas por dentro do México. Eles faziam chacinas, penduravam gente sem cabeça em ponte, agrediam mulher sexualmente a todo momento, tiravam vidas a sangue frio, decapitavam pessoas. E eles gravavam tudo isso e jogavam na internet ainda por cima. Os Zetas talvez sejam os maiores responsáveis pela mexicanização da sociedade no México, né? Que é esse lance de você tornar a violência um espetáculo. Esse tipo de ação foi aumentando a tolerância à violência no México. Galera, quando você tem muito contato com violência, você acaba perdendo um pouco de sensibilidade. E coisas que eram antigamente muito violentas passam a não ser mais. Com a ação dos Zetas, o país passou a ficar muito mais violento. E grupos ali dentro, de Jalisco e Michoacán, foram formados para conter os Zetas. Então os caras estão chegando aqui, a gente tem que se unir também. Entre esses grupos, podemos citar os Mata-Zetas, liderados por El Mencho, um grande bandidão mexicano, que já até comentamos sobre ele no canal, e os Cavaleiros Templários, formado
por homens, principalmente de Michoacán. Esse povo formou um grupo e deu o nome de La Resistência. E a ideia deles era ser mais violento que os losetas para combater os losetas no mesmo grau de violência ou até maior. E realmente, galera, tanto os mata-zetas liderados pelo El Mencho, quanto os Cavaleiros Templários, quando formaram a resistência, eles conseguiram varrer os losetas de volta lá para a terra dos caras. Inclusive, o El Mencho expulsou até os Cavaleiros Templários, que era uma organização aliada dele de Jalisco, e deixou os caras só em Michoacán. E são esses Cavaleiros Templários e esse cartel o foco deste momento aqui na conversa. Esses caras que se formaram para combater os zetas, eles tinham um código de conduta proveniente de um antigo cartel de Michoacán, mas eles já eram autônomos. E quando expulsaram os zetas de Michoacán e Jalisco, eles começaram a aplicar a mesma violência que os losetas aplicavam, mas agora na população. Eles aprenderam a usar esse tipo de violência. No início, os Cavaleiros Templários até tinham um código de ética que não podiam tirar a vida de civis e tal, mas ninguém cumpria mais isso. E esses Cavaleiros Templários, lá por 2009, 2010, tomam conta do comércio de entorpecentes de Michoacán, fazendo o estado uma espécie de quartel da produção de metanfetamina, ou seja, de produtos aí entorpecentes sintéticos também. Lá no estado de Michoacán, os caras faziam um arregaço com a população, galera, esses Cavaleiros Templários. Quem era dos Cavaleiros não pagava nem conta em boteco, nada, pra vocês terem uma ideia. A população sofria muito na mão desses manos. O principal local desses caras ficava na cidade de Apatzingán, a mais ou menos 1h30 da capital do estado, Morelia, tá? Da capital de Michoacán, que é Morelia. Os caras optaram por essa cidade por ter zonas rurais grandes, estradas desertas e ter um sistema policial menos robusto, e também por ficar mais perto da capital. E lá na cidade de Apatzingán começou a rolar tudo quanto é tipo de desgraça com a população feita por esses Cavaleiros Templários. Como já dissemos aqui pra vocês agora há pouco, mas a gente vai exemplificar já já. É neste momento aí que vai entrar na história um dos personagens mais importantes desse vídeo. Pega o nome do homem aí, rapaziada. José Manuel Mireles Valverde. Valverde tinha na época, aí no início de 2010, mais de 60 anos. É um médico cirurgião aposentado que já havia sido político ali na região. Cara, o México tem uma história incrível de resistência a ditaduras e opressões, sabia, mano? Depois procurei aí um evento chamado Revolução Mexicana. E como um cara chamado Pancho Villa, é isso mesmo, o apelido do cara era Pancho Villa, e um outro revolucionário chamado Emiliano Zapata mudaram a história do país combatendo um cara chamado Porfírio Dias. Os caras convenceram a população miserável a derrubar um ditador sanguinário. Os mexicanos na época, início do século XX, iam pra frente do campo de batalha descalços e sem armas, tamanha vontade de derrubar o ditador. Não mexa com essa gente, rapaziada. O bagulho é louco mesmo. É um povo muito forte, de verdade. Bom, após esse adendo histórico importante, vamos voltar aqui lá para os anos 2010 com José Mireles. Mireles já recebia reclamações de muita gente, pois ele era tipo um político de referência no local. Ele era uma liderança ali naquela cidade, tá? Que a gente citou para vocês. Gente, era todo dia pai reclamando que tiraram a vida do filho por nada, muitas mulheres denunciando agressões, coisa louca mesmo, assim, muitas coisas absurdas de injustiça que vai, sei lá, mano, vai dilapidando tudo que tem esperança no cara. Valverde já tava afim de agir há algum tempo, de alguma maneira. Mas a gota d'água rolou quando aconteceu uma fita muito errada com o seu sobrinho. Mexeram com a família do cara, mano. O sobrinho do Dr. Mireles tinha uma filha, que era a sobrinha neta dele, né? E essa filha e o cara tinha um bar, né? E os caras do cartel, dos Cavaleiros Templários, pegaram a filha do cara, levaram pro bar e abusaram dela na frente do cara. O cara, desesperado, foi atrás de Mireles e os dois foram até a delegacia para prestar queixa, né? Algo normal, se as coisas estivessem normal lá. Enfim, chegaram na delegacia, o escrivão fez o BO e eles foram para casa. Ao chegarem no bar do sobrinho Mireles, que era anexo à casa, o BO estava pregado na porta com o seguinte recado: você tem 24 horas para deixar a cidade, senão vamos tirar a vida de sua família toda. Aí não dava mais, né, galera? Uma coisa tomou conta de Mireles. O que tomou conta do Mireles? O dever de agir. Galera, o dever de agir é dito por muitos filósofos. Eles falam sobre isso. O que é o dever de agir? É um sentimento que mistura a necessidade de fazer justiça com o sentimento de sobrevivência. Quando essas duas coisas misturam, meu amigo, e vem o dever de agir, é quando isso toma o coração de alguém, o bicho pega, sai de perto. Cartéis são violentos, são muito violentos. Mas homens lutando pela sobrevivência dos seus são muito mais violentos. Então Mireles
começou a procurar ajuda. Conversou com fazendeiros e empresários da região e solicitou ajuda financeira com armas e equipamentos. Galera, o Meirelles, ele convenceu, através da sua conversa, através da política, porque ele era bom nisso, parte da população a se reunir para conversar sobre algo possível a ser feito para expulsar o cartel dali. Na primeira reunião apareceram 10 pessoas, 10 bicos. Entre esses 10 bicos, 5 eram mulheres. Na segunda já havia 300 e o número de agregados foi para 3.000 rapidamente. A galera começou a se juntar. Meirelles também juntou forças com um ex-policial chamado Stanislau Beltrán Torres, conhecido como Papai Smurf, um cara que dominava o território rural do estado de Michoacán como ninguém. Sabia muito. Além desse parceiro, Meirelles precisava de alguém que manjasse das estruturas básicas de um cartel que ele iria combater. Lógico, você vai combater o cartel, você tem que saber como ele funciona. Alguém que conhecesse quem eram os líderes e todo o processo de produção dos Cavaleiros Templários. Esconderijo, onde os caras refinavam as coisas e tal. Então ele se junta também com um cara chamado Nicolás Sierra Santana, conhecido também como El Gordo. El Gordo tinha sido colaborador do cartel dos Templários, mas se afastou após ver as atrocidades cometidas pelos caras. Ele abraçou a casa de Meirelles muito rapidamente e os caras formaram um grupo chamado Autodefesas Comunitárias de Michoacán. No auge, o grupo contou, galera, até com 25.000 colaboradores. E eles iniciaram, ali em 2012 e 2013, um processo de varredura do cartel da cidade. Os caras falaram assim, a gente vai varrer esses caras aqui. Eles se dividiram assim. Meirelles era o líder político, prestava conta para a população e para a mídia, além de discursar politicamente, para, enfim, citar os caras a irem para a batalha. Mas ele também ia em ações armadas, prender caminhões dos templários tal, e mostrar no marketing que ele estava ali. Papai Smurf verificava as áreas rurais e queimava galpões e plantações dos traficantes para tentar enfraquecê-los financeiramente. E El Gordo ficava responsável pela troca intensa de tiro e desmantelamento de estoque dos cartéis. O bagulho era louco mesmo, porque para combater esses caras precisa ter poder de fogo. A princípio, os caras prendiam e entregavam para a Polícia Nacional Mexicana, os caras do cartel. Mas eles perceberam que só peixe pequeno ficava preso, daqui a pouco tava solto também. Então os caras começaram a sentar o dedo mesmo sem dó. Não sobrevivia mais ninguém. Só que muitos membros do cartel eram gente conhecida também, que foi cooptada pela organização. Então também tinha muita gente contra as autodefesas. Meirelles, rapaziada, era um cara que discursava tão bem, mas tão bem, que sabe muito mobilizar pessoas, tem um poder muito grande. E quem tem o dom da palavra tem muito poder. Ele conseguiu engajar tanto homens e mulheres nas autodefesas, que quando alguém perdia a vida em um tiroteio, as pessoas pegavam o sangue daquela pessoa, manchavam a camisa do falecido, e parece que os caras entravam num transe e ia trocar tiro. Em 2014, no auge do conflito, que já se espalhava por pelo menos 11 municípios de Michoacán, e já tinha deixado pelo menos 3.000 pessoas sem vida, José Meirelles sofre um acidente de avião. Ele precisa ficar hospitalizado. A versão da polícia é que o avião caiu por questões de manutenção, mas a versão das autodefesas é que o próprio cartel, junto com a polícia, derrubaram a aeronave. Mas galera, de qualquer forma, não conseguiram tirar a vida de Manuel. O cara era ruim. O problema é que com o conflito se arrastando ali e tal, o governo mexicano começa a ter que tomar algumas providências. Mas de qualquer forma, o cartel não conseguiu tirar a vida do Manuel. O problema, galera, é que conforme o conflito foi se arrastando por outras cidades mexicanas, o governo começou a tomar certas providências e várias pessoas começaram a se colocar contra essas autodefesas. Ó, eu vou parar aqui nesse momento, que acho que a gente tem que fazer um parênteses para tentar entender melhor. Assim, o Fernandão, não sei se você deve estar se perguntando nesse momento, assim como muitos seguidores nossos, pô, João, mas que diabos de pessoas se colocam contra as pessoas se reunirem em autodefesa para expulsar um cartel que faz mal para elas? Enquanto eles estavam dentro da cidade deles combatendo, toda a cidade, boa parte da cidade topou. Depois que eles começaram a andar por outras cidades de Michoacán, expulsando o cartel, os Cavaleiros Templários, aí muita gente começou a se levantar. Por quê, Fernandão? Vou explicar para você. Você tem essa dúvida? Tenho sempre. Tá. Vamos lá. Cara, imagina. Você chega numa cidade pequena que o cartel já controla. O prefeito da cidade tem que garantir a segurança dos caras. Aí você chega com um monte de cara armado e fala, a gente, a autodefesa vai tirar o cartel daqui. O prefeito fala, mano, você tá falando que eu não dou segurança pra minha população? Outra coisa, muitas pessoas dessas regiões, dessas cidades, elas faziam parte do cartel. Outra coisa também, como as autodefesas tinham muita gente, muitas vezes você não conseguia segurar o cara de cometer algum abuso, alguma barbaridade, fora a troca de tiro constante. E às vezes as autodefesas chegavam numa cidade, Fernandão, e eles ficavam 5, 6 dias naquela cidade, 10 dias
tentando retomar a cidade, expulsar os caras. E aí todo o comércio fechava, as pessoas perdiam dinheiro. Então ia acontecendo várias coisas terríveis ali em meio da violência, que os caras até queriam que a violência de autodefesa parasse, porque eles conseguiriam conviver com a outra violência, porque pelo menos eles estariam com o bar aberto ou tal. O que a gente não concorda com certas situações e tal. O que o governo começou a fazer? A população, ela chegou pro governo e falou assim, olha, vocês vão ter que agir, porque na verdade quem tem que fazer justiça aqui, quem tem que prender cartel, quem tem que parar os caras com armas das autodefesas é o funcionamento da polícia. É o funcionamento do exército. E aí que a parte da população começa a pressionar e a política também. Eu não sei se conseguiu entender, Fernando, de boa? Deu pra entender, primo. Tá, então acho que vocês também conseguiram entender suave aí. Aí, galera, com o governo mexicano enxergando essa pressão aí, tendo que agir, eles jogam BO nas costas dos caras das autodefesas. A venda de armas no México, por incrível que possa parecer, é restrita, tá? A de exército, por exemplo, inclusive, tem comércio proibido para civis. E os homens e mulheres das autodefesas andavam com fuzil R-15, com a AK-47, metralhadora de acoplar e carro, tá ligado? Na época, o presidente do México era Henrique Peña Neto, e ele precisou agir. Inclusive porque o confronto estava deixando fábrica sem funcionar, comércio, e praticamente parou a economia do estado de Michoacán, como a gente já expôs para vocês agora há pouco aqui, quando eu fui explicar pro Fernando a parada. Parte da mídia e da opinião pública ficou dividida também, manja. Uma parte divulgava que as autodefesas estavam virando milícias armadas, iam acabar igual o tráfico, e que a polícia daria conta do processo se deixasse a polícia expulsar os cartéis. A outra parte apoiava e achava que eles deveriam mesmo virar uma espécie de polícia comunitária. E o governo federal e estadual de Michoacán chegou a propor isso para as autodefesas lideradas pelo Papai Smurf, pelo El Gordo e pelo Meirelles, né? Que eles se convertessem numa espécie de polícia rural comunitária. E muitos deles se converteram. Mas o governo não prometeu varrer os cavaleiros templários do local. Então Meirelles continuou na empreitada dele, porque também ele não, enfim, confiava nos políticos. Apesar de ser um. Até que ele vai preso, o Meirelles, por porte de arma ilegal de uso restrito e explosivos. Além dele, mais 45 pessoas foram detidas, quase todas lideranças das autodefesas. A ideia do governo, galera, nessa pegada aí, era cortar a cabeça da política das autodefesas. E conseguiu, porque prendeu o Meirelles. Papai Smurf ficou à frente do grupo, e na época o grupo já era bem grande, e foi assim, estrondoso e escandaloso. Meirelles, galera, só foi solto mesmo e as autodefesas começaram a ganhar um pouco mais de força novamente após ele ter pedido desculpas ao governo por ter agido fora da lei. A carta foi lida pela advogada dele. Pega aí, a gente foi lá no El País buscar a carta. Abre aspas. Quero pedir desculpas por meio desta mensagem ao governo mexicano e suas instituições oficiais e não oficiais e suas estruturas nacionais por desrespeitá-los com palavras ou ações, por ofender com minhas omissões e desobediência civil. Fecha aspas. A prisão de José Manuel Meirelles, desarticulou as autodefesas, infelizmente. Lembra do El Gordo que eu falei pra vocês, que era um dos líderes? Ele se juntou a outros caras e formou o cartel La Viagra, com fortes ligações com Jalisco. Não tem vácuo de poder no crime, galera. Quando as autodefesas conseguiram varrer os Cavaleiros Templários, eles conseguiram fazer isso mesmo, que eles tiraram os Cavaleiros Templários de boa parte de Michoacán, outras pessoas e grupos viram um caminho livre para mexer com entorpecentes. E aí já viu, né? O bagulho dá dinheiro, você junta gente para conseguir fazer o comércio. Então é o Gordo, que ajudava as autodefesas, era líder, um dos líderes principais, montou um cartel também. Hoje ainda há autodefesa por lá? Ainda há cartéis? Ainda há polícia? Ainda há presidente? Ainda há violência? Muita violência. E ao final, a gente escolheu um trecho de uma entrevista que o Meirelles deu depois que ele foi solto e praticamente afastado das autodefesas, quando o repórter perguntou para ele do país assim: Meirelles, valeu a pena o que você fez? Explica para nós um pouco aí. E ele explicou nessa carta, bem impactante. Abre aspas. Escolhemos a forma que queríamos morrer. Decidimos que não queríamos acabar decapitados, com nossas cabeças enfeitando uma praça, ou nossos restos mortais dentro de um saco plástico. O acerto foi nos livrar do medo, tomar a decisão e saber que, com organização, podíamos tirar os templários de cima de nós. Tiramos os caras de circulação. O resto é consequência que já sabíamos que viria. Não é possível confiar em governos. Fecha aspas. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Eu tenho certeza que muitos de vocês não ouviram falar dessa história. Então, antes que um grande canal copie ou leve essa história para depois para outros lugares sem a mesma qualidade que a nossa, compartilha, se inscreva, deixe seu like, não se esquece de inscrever e vire membro do nosso canal para ajudar a gente a produzir. Porque daí a gente consegue buscar mais histórias para vocês e contá-las aqui com maior qualidade. Fui!